Elivaldo Barbosa, esse problema a base governista não tem mais, né? Não tem mais. Pré-candidata a vice-governadora, que é a senadora Regina Souza, que está aqui conosco no Jornal do Piauí, com quem nós vamos conversar a partir de agora, com a ajuda, claro, Elivaldo Barbosa participa dessa entrevista e também teremos a ajuda de Délio Rocha, direto de Brasília, e Fenelon Rocha, diretor de jornalismo da Rádio Cidade Verde. Boa tarde aos dois, sejam bem-vindos também Fenelon Rocha e Délio Rocha. Boa tarde, senadora Regina Souza, pré-candidata a vice-governadora agora do governo do estado. Boa tarde. Boa tarde, Elivaldo. Boa Já tarde. tivemos aqui de manhã também. Tá certo. Agora, senadora Regina Souza. Bom, passada toda a discussão e debate, está posta a chapa de Wellington Dias, encabeçada por Wellington Dias para as eleições de 2018. Qual passa a ser o desafio agora desse grupo de pré-candidatos majoritários que entram na disputa? Olha, tem que organizar a campanha, né? Nesse momento, ainda tem as convenções, sexta-feira, dessa semana é toda dedicada a organizar as convenções, que deve acontecer no Atlântico City, todo mundo junto na sexta-tarde, mas depois tem que imediatamente pensar como vai ser a campanha, qual é o papel de cada uma na campanha, né? Precisa saber que papel vou ter na campanha como candidata a vice-governadora e ganhar o mundo, ganhar a rua, né? Porque campanha se faz na rua, campanha se faz pé no chão, não acredito. Eu acho que mais do que nunca esse ano não vai ser ano de palanque, né? Diz que as pessoas não têm mais paciência para ir ficar lá embaixo, escutando um monte de gente falar, quando o candidato a governador vai falar, não tem mais ninguém. Então eu acho que quando podia botar uma banda ainda dava, né? Quando tinha banda ainda dava, mas agora... as camisas. Então eu acho que cada vez mais as pessoas querem ouvir propostas, querem dialogar, dar oportunidade, fazer reuniões plenárias, dar oportunidade às pessoas dizerem as coisas, não só falar para as pessoas. Esse pelo menos é o meu estilo. A senhora falou ao Notícias da Manhã, hoje, né, esta segunda-feira, e acabou repercutindo bastante. A Ayala Sena, inclusive, repercutiu na capa do portal cidadeverde.com, Joelson, uma afirmação da senadora Regina Souza sobre eventuais insatisfações na base aliada, que é a chapa pura, PT, os insatisfeitos, caso existam. Como tratar essa situação? A tendência... Estão livres para deixar o bloco governista, senadora? Qual vai ser o tratamento daqui para frente? É até bom você falar isso, porque realmente a manchete ficou meio assim. Regina Souza diz que ninguém é obrigado a ficar na coligação. Agora, tinha um contexto. Se a pessoa está na coligação, já aceitou, então não tem essa história de boicotar, porque alguém perguntou, será que vão fazer corpo mole? Será que vão fazer campanha? Eu acho que você está na coligação agora, tem que ir para a campanha. Tem que abraçar. Agora, é claro que a gente sabe que muitos partidos tem sempre um pedacinho dissidente, que isso é normal, aconteceu em todas as eleições, pode acontecer agora. Mas eu acho que agora para frente, que já foi fechada a chapa, que os partidos concordaram com o formato, então agora é caminhar junto, caminhar. Agora, se vai ter alguma dissidência, o tempo vai dizer. Délio Rocha, direto de Brasília. Senadora Regina Souza, eu já ouvi de algumas lideranças que a escolha do seu nome para compor ali o lugar de vice na chapa do governador Wellington Dias teria desagradado os aliados do PT nessa chapa, né, do MDB, parte do MDB, do Progressista e de outros partidos. Eu queria saber se a senhora, em algum momento, depois que foi anunciada como candidata a vice, se a senhora percebeu alguma rejeição entre esses aliados. Ouvi de aliados, assim, se disseram foi nos bastidores, porque sempre tem bastidores numa campanha. Agora, eu sofri muita agressão, muito preconceito, mas eu acho que, inclusive, as insatisfações talvez não sejam tanto a mim, como a chapa pura, né? Que era a chapa pura que a gente queria, era de deputado, né? Mas acabou saindo uma chapa pura majoritária, o mesmo partido, governador e vice. Isso pode ter deixado algumas pessoas insatisfeitas, mas o governador conversou com todo mundo. O PT não buscou isso, o PT não pediu isso, eu não pedi isso. Foi uma forma que o governador encontrou de formatar a chapa dele. Não, ele trabalhou um tempão aí fazendo idas e vindas, discutindo, conversando com os partidos, inclusive com o PT, e acabou oferecendo essa opção que o PT aceitou. E não foi com facilidade, não. Saiba que no encontro do PT teve um embate muito grande, porque o pessoal preferia a chapa pura de deputado. Essa foi a parte que é mais uma bandeira difícil, do PT desde 2014, quando o PT se sentiu prejudicado, de certa forma, quando ele foi o mais votado da coligação e teve menos parlamentares que outros partidos.
Então, isso é uma discussão antiga, de 4 anos, pelo menos, do partido, e o pessoal, muita gente não queria abrir mão. Foi um debate intenso, sábado, o encontro estadual foi de 8 horas até as 3 da tarde direto, sem almoçar. Aí, por ampla maioria, foi muito, na hora da votação, apesar do embate dos discursos, mas na hora da votação foi muito pouca gente que votou contra acatar a proposta que o governador foi lá fazer na véspera, né, do encontro, na abertura do encontro, ele fez a proposta oficial para o partido. Então, tem isso de algumas pessoas insatisfeitas, mas eu acho que isso não é motivo para se desfazer uma coligação. Eu acho que as pessoas não me conhecem e também expressam preconceito. Não é a primeira vez que eu sofro preconceito e vou continuar sofrendo, eu sei, por causa do meu jeito, por causa da minha origem. Só pode ser isso. As pessoas... Quando eu assumi o Senado, eu apanhei pra caramba porque era suplente. Agora, outro suplente assume, quem é que falou? Ninguém fala, ninguém acha ruim, ninguém acha que é ilegítimo. Não, ele foi eleito na chapa. Se alguém se afasta, o outro tem que assumir a regra de hoje. Embora eu seja a favor de mudança. Eu sou a favor de mudança. Na reforma política eu propus isso lá nos debates, mas não tomaram conhecimento, né? Porque a reforma política... A senhora refere-se ao suplente do senador Eumano Ferrer? O Amaury, mas lá no Senado tem quase metade, eu não sei se o Fenelão tem esse número, mas quase metade do Senado hoje é suplente, porque as pessoas, os titulares se afastaram para a campanha e os suplentes vieram. Então, e eu não vejo ninguém falar isso, mas comigo foi uma resistência, assim, como se eu não fosse uma pessoa que não pudesse estar lá. Agora, e eu sei que eu posso estar lá, que eu tenho competência, as pessoas precisam só me conhecer. Quer saber que projeto já apresentei? Vai lá no site da TV Senado, da TV Senado, ou no site do próprio Senado, está lá. Eu sou uma das pessoas mais entrevistadas na TV Senado por causa do que faço lá. Agora, senadora, a senhora acredita que o fato do Partido dos Trabalhadores ter aceitado a proposta de não ter chapa pura para candidatos proporcionais deve-se muito ao respeito que o partido tem pelo nome da senhora como candidata a vice também? Também, assim, quando o Hélito apresentou que seria eu, o partido vibrou, algumas pessoas no interior se manifestaram muito, principalmente que eram mais radicalizados, se manifestaram. Se a Regina é vice, a gente pode abrir mão, né? Mesmo, como eu falei, não foi unanimidade, mas teve essa aceitação do meu nome, porque eu sou uma pessoa no PT, modéstia à parte, que faz consensos. Eu fui presidente do PT 6 vezes, eleita por eleição direta, disputando, só teve uma que foi capa única. Mas as outras foram disputadas e eu ganhava com ampla maioria porque eu consigo trabalhar os consensos no partido. As pessoas, mesmo quem disputava comigo, não tinha mágoa de mim. Eu digo sempre, eu ia para os debates, eu levava o meu adversário, entre aspas, meu companheiro que estava disputando comigo, no meu carro. Né? Porque ele não tinha um carro, como é que eu ia deixar ele de ônibus? Eu levava no meu carro, porque eu acho que é uma coisa saudável, é uma disputa de companheiros. Então o pessoal me respeita muito, eu acho que muito por isso mesmo, eu acho que foi essa aceitação do partido. Tem também o outro lado da moeda, né, senadora? Se o governador Wellington Dias vier a ser reeleito governador, a senhora tem receio de ficar conhecida como a senadora que foi senadora por causa dos votos de Wellington Dias e vice-governadora por causa dos votos de Wellington Dias? Isso preocupa a senhora de alguma maneira? Não preocupa não. Eu acho que quem não quiser reconhecer mérito meu, que não reconheça, eu não vou responder as baixarias, teve muita baixaria, coisas horríveis que disseram comigo. O que for para ir para a justiça eu vou, o que não for eu não vou responder, né? Mas eu não acho que fique esse estigma não, porque o Hélito faz parte de um partido onde o Hélito foi eleito por ele não. O Hélito pertence a um partido que trabalhou por ele. Ninguém se elegeu sem o meu grande esforço, porque eu era a carregadora dos pianos, desenrolar conflitos que estavam acontecendo no bastidor e a campanha andando às mil maravilhas. Ninguém sabia o que estava acontecendo por trás, o esforço que se estava fazendo. Como presidente do partido, coordenei campanha de Lula, campanha de Dilma, porque fui sempre essa tarefeira no partido. Pô, tenho o direito de ter uma chance de visibilidade também, não? Fenelon Rocha. Senadora Regina Souza, boa tarde para a senhora, boa tarde para você também, Joelso, Délio e Elivaldo, e aos que acompanham o Jornal do Piauí. Eu pergunto à senhora senadora Regina Souza, o PT brigava por essa chapa pura proporcional pensando na próxima eleição, fazer uma bancada que inclusive permitisse uma representação mais sintonizada com as questões programáticas do partido. Ao trocar essa chapa proporcional pura pelo lugar de vice, o PT
deixou de pensar na próxima eleição e passou a pensar em 2022, como dizem alguns? Não, até eu acho que é muita presunção. Eu sou cristã, eu não sei qual é o plano de Deus para mim. Então, eu acho que é muita presunção ficar falando de 2022, que nós não vencemos nem 2018 ainda. Não sabemos nem se vamos vencer. Não sabemos se estamos vivos no ano que vem. Então, eu acho isso terrível, mas as pessoas caminham para isso. O PT não abriu mão, o PT concordou com a proposta, porque a gente tinha clareza, né? Não podia ter o governador, o vice mais chapa pura, porque aí a gente estaria... não valorizando também os aliados, e a gente precisava ceder alguma coisa. Agora, o partido sabe, e isso foi dito no encontro, que tem que arregaçar manga, trabalhar dobrado para ter uma boa bancada. Não é impossível ter uma boa bancada. Se trabalhar muito para as pessoas terem votação entre os mais votados. E nós temos candidatos que a gente tem certeza que vão estar entre os mais votados. Agora, é um esforço redobrado, que a gente trabalhou na campanha passada, vai ter que dobrar agora para trabalhar, para ter uma bancada melhor. Porque a gente sabe que o PT tem muito voto. O PT vai ser o partido que vai ter mais voto de legenda. Não vai servir para ele porque não é coligação. Se fosse sozinho, servia para o PT. Então, pode esperar, vai ser o partido que vai ter mais voto de legenda. As pessoas vão votar no PT. Na aliança majoritária, o MDB tinha como expectativa indicar o vice do governador Wellington Dias. Acabou indicando o senador. Era ter visto Cruz para vice, não deu certo. Marcelo para o Senado. Qual a sua expectativa para o envolvimento, a entrega do MDB na campanha com essa modificação que foi feita e tutelada pelo governador Wellington Dias? Olha, Erivaldo, eu não participei de nenhuma conversa, né? Fiz questão porque eu estava trabalhando na minha campanha de senadora, né? Então, quando foi feito o convite, eu levei para o partido, o partido decidir, eu faço. Mas o PMDB tem uma característica de nunca vir inteiro, assim, ele sempre tem algumas dissidências, né? Alguém que puxa para o outro lado, eu não sei quem vai puxar dessa vez, mas eu acho que desse grupo que está aí já concordou, pelo menos é o que passa a ideia que já concordou, porque tem deputados, vários deputados do PMDB tem, e esses deputados concordaram e eles têm interesse na sua reeleição, então eu não acho que eles vão fazer. A chapa pura pode acomodar bem o partido, a chapa pura proporcional, aliás, o chapão proporcional. Porque eu ouvi de muita gente do PMDB que era a preferência, se não pudesse ter as duas coisas, vice e chapa pura, que uma boa parte preferia a chapa pura, preferia o chapão, para poder garantir a eleição dos seus parlamentares, que hoje já têm mandato, e outros que poderão estar sendo candidato também. Então, não acho que contemplou todo mundo, não pode ter duas pessoas insatisfeitas, mas eu acho que faz parte, né, de uma composição política tão ampla. Bom, vamos ao Délio Rocha, Délio, porque ontem, nesse final de semana em São Paulo, houve a convenção do Partido dos Trabalhadores para a escolha do candidato ao governo do Estado lá em São Paulo e virou um outro ato em favor da pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. A esposa de Fernando Haddad chegou a ler um documento, uma carta enviada por Lula durante o evento. O partido segue com essa estratégia em nível nacional, né, Délio? Segue sim, Joelson. E no próximo sábado, dia 4 de agosto, vai ser realizada a Convenção Nacional do PT, quando o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ser formalizado como candidato oficial do partido. Nesse mesmo sábado deve acontecer, a pedido do PT, um jejum nacional em protesto contra a prisão do ex-presidente Lula e como parte do movimento Lula Livre. Além disso, o PT segue com uma estratégia de criar um grande movimento aqui em Brasília no dia 15 de agosto, quando a candidatura de Lula vai ser registrada. E o objetivo, Joelson, é reunir aqui no dia 15 de agosto 15 mil pessoas. E por conta disso, para atrair a militância, o PT já mandou confeccionar 1 milhão de panfletos exatamente para explicar, para falar da importância de ter os manifestantes aqui no dia 15 de agosto. Portanto, o PT segue com essa estratégia. Nos bastidores, a gente sabe aí que o PT trabalha com o plano B, mas por enquanto, pelo menos em público, o partido não quer admitir essa possibilidade, Joelson. Bom, Délio Rocha, agora com a senadora Regina Souza aqui, pré-candidata ao governo do Estado pelo Partido dos Trabalhadores. Qual seria a hora de partir para o plano B, senadora Regina Bom, Souza? a gente, como o Délio falou, nós vamos registrar a candidatura de Lula. Nós temos parecer de vários juristas dizendo que a gente pode fazer isso, que
E acho que o próprio TSE já recuou no sentido que ia dar um veredicto antes do registro da candidatura. Ia ser a primeira vez no mundo que alguém ia julgar uma causa que ainda não existe. Só pode julgar depois que registrar. Lula vai registrar, nós vamos registrar a candidatura de Lula no dia 15, num grande ato público, né? E vamos aguardar, porque certamente o tribunal vai se manifestar rápido, porque o hábito, as coisas do PT sempre são muito rápidas. É só olhar os processos do Lula, que passaram por cima de N processos, e ele vai se manifestar. E aí a gente fica por conta do jurídico. E a gente vai, nesse processo, estar dialogando com ele, né? Depende, se o tribunal disser que não pode ser, a gente vai estar dialogando com ele para a gente ver qual é o nosso caminho, né? Aí a palavra dele vai ser muito importante de dizer se vai ser, quem vai ser, se vai ser alguém já posto ou se vai ser um novo nome que a gente vai lançar do próprio partido, que tem uma tendência muito grande do próprio partido querer que seja o nome do partido, né? Mas a verdade é que o Lula está em primeiro lugar nas pesquisas, só cresce, apesar de todas as artimanhas que fazem com ele. É o cara que mobiliza, que desperta sentimentos. Você vê aquele caso do trompetista que toca nos lugares, agora virou febre no Brasil, em todo lugar. Nós tivemos um trompetista aqui sexta-feira na abertura do encontro, entrou lá para tocar. Lula inspira. Rio de Janeiro fez um festival Lula Livre, sábado, com 40 mil pessoas, com Chico Buarque, com Gilberto Gil, com série de Bete Carvalho, uma série de artistas se manifestando pela liberdade do Lula. Então, o Lula tem essa pessoa que transcende a nós do PT. Então, ele pertence a muita gente mais que defende que ele seja candidato. Então, não vamos insistir. Eu gosto de dizer que a gente está seguindo o conselho da dona Lindu. Teimar, teimar, teimar. Quem sabe não dá certo. O pré-candidato Ciro Gomes, em entrevista concedida nesse final de semana, ele disse que se Lula insistir com a pré-candidatura, ele deve ter a candidatura reprovada e o objetivo seria empurrar um nome lá na reta final. E o Brasil passaria a ter um presidente por procuração, vou usar o termo que ele usou, se Lula fosse eleito ou se o candidato do PT fosse eleito. Ele seria o presidente de dentro da prisão, com o presidente por procuração, fazendo as vontades do ex-presidente Lula. Como é que a senhora interpreta esse tipo de declaração? O Ciro diz muita coisa que só nos afasta dele, né? As coisas que ele diz acabam prejudicando ele mesmo, porque o Ciro é uma pessoa do nosso campo, que poderia ter a nossa simpatia, mas cada vez que ele diz uma bobagem dessa assim, a gente fica cabreiro com ele, porque não tem cabimento. Primeiro que ele não tem que dar palpite na estratégia do PT, ele tem que cuidar da estratégia do PDT, ser candidato, quem sabe a gente não se encontra em algum lugar, né? Segundo, a gente tem o direito de ter a nossa estratégia é essa, não tem essa nós queremos, se der para ser, se for um candidato do PT, vai ter o número 13 na urna. Se a gente conseguir esticar, até ter a foto do Lula na urna, nós vamos esticar. É estratégia, minha gente. Todo partido tem direito de ser sua estratégia. Agora, eu não acho que o tribunal vai dar essa chance para nós. Ele vai julgar em uma semana, né? Diferentemente, porque o prazo é 17 de setembro. Se for 17 de setembro, é a foto do Lula que vai estar na urna. Mas eu acho que o tribunal não vai nos dar esse prazer. Então, se ele for rejeitar a candidatura do Lula, imediatamente a gente vai estar discutindo o nome que nós vamos defender para presidente da República. Fenelon Rocha. Senadora Regina Souza, esse movimento que vocês fizeram do Lula Livre aqui, a resposta que a gente teve de fotos não foi, parece que o tamanho que vocês esperavam. Que medida, que avaliação vocês fazem do Lula Livre, esse movimento no sentido de manter a mobilização, não só dos petistas, mas também dos simpatizantes do PT, em torno do nome Lula em todo o Brasil? A gente não saía, em muitos lugares surpreendeu, em outros lugares não, porque é o lugar, dia de semana, a gente chega no lugar, no meio da semana, numa sexta-feira, numa quinta-feira, a gente não quer que as pessoas estão trabalhando e vão se encontrar com a gente. Então foi dentro daquilo, só a entrada da gente na cidade já chamava atenção, todo mundo vinha para a porta. Então isso já era um objetivo que a gente tinha, todo mundo vinha para a porta, para aplaudir, a maioria para aplaudir, dificilmente tinha alguém fazendo sinal negativo. Então, isso foi vitorioso. Segundo, o acompanhamento na internet. Você não sabe quanta gente acompanhou aquelas caravanas na internet. Nós visitamos 114 municípios. Isso é importante, né? A liderança do município iam lá falar. Na maioria, os prefeitos iam lá, sem ser do PT, mas iam lá falar a favor do Lula, porque eu acho que não tem um prefeito aqui que tenha coragem de falar mal do Lula. Então,
para nós foi vitoriosa. Eu não tenho a conta de quantas pessoas foram, mas em muitos municípios tinha muita gente, né? Dependendo dos horários, a gente fazia grandes atos, mas dizendo isso, o importante vai continuar, né? O tema vai Lula livre até o registro da candidatura, a temática da campanha é Lula livre, né? Então vai continuar. Nós fizemos um lançamento com 1.200 pessoas. Divulgação pouca, assim, porque a gente sabe que tem isso. O Festival de Sábado, qual foi a rede de TV que deu o Festival de Sábado no Rio de Janeiro? Ninguém tomou conhecimento daquela multidão lá no Rio. Mas as redes sociais, a mídia ninja transmitiu ao vivo. Então ninguém pode negar que tinha gente ali, porque nós assistimos ao vivo. Então, é essa a nossa tática, a nossa estratégia de trabalhar e a gente vai continuar nela. Délio Rocha. Senadora Regina Souza, quando a senhora estava aqui no Senado, quando a senhora assumiu a vaga aqui no Senado, muito se ouviu falando, principalmente nas redes sociais, de que a senhora não tinha um perfil de senadora. E agora, desde que seu nome foi anunciado como candidata a vice do governador Wellington Dias, também já circula nas redes sociais aí críticas ao seu nome, inclusive dizendo que a senhora não teria o perfil para ser vice-governadora do estado. Queria saber da senhora se por trás dessas críticas a senhora acha que existe muito preconceito pelo fato de a senhora ser mulher, negra e de ter uma origem humilde. Olha, eu sofro preconceito a minha vida inteira e agora com as redes sociais muito mais. Então tem a ver sim, tem a ver com machismo, com misoginia, com racismo. Aquela história que mulher não sabe, mulher não pode, mulher negra e mulher pobre e da minha origem não tem condição de estar lá. Não. Então eu não sei qual é o estereótipo de vice-governadora ou de senadora. Qual é o modelo? Eu não sigo o modelo de ninguém, eu sou assim, me visto assim. Eu acho uma maldade querer buscar em mim a Margarete. A Margarete é uma deusa, a Margarete é linda, a Margarete, aquelas roupas ficam bem nela. Agora, convenhamos, as roupas dela não ficariam bem em mim, eu ficaria uma janota vestida como ela. Então, vamos respeitar o conteúdo. Eu digo sempre, não me cobrem elegância, me cobrem conteúdo, porque conteúdo eu tenho. Que fez? A senhora vai ser cobrada porque... Pesquisa o que eu fiz, está lá no site da TV Senado, no meu site, tem tudo, meus projetos. Meu primeiro projeto de lei aprovado, de lei não, de resolução, em 2015, beneficiou o Brasil inteiro. Muitos governadores ligaram para me agradecer. Foi um projeto de resolução que tornava, que transformava a resolução anterior para quando o Estado vendesse ativos para os bancos, e o banco pagasse antecipação de receita, não fosse considerado operação de crédito. E eu consegui aprovar essa resolução. Muitos governadores ligaram para mim agradecendo. Agora, eu não sou de propaganda, eu sou essa pessoa, não tenho intenção de estar com farol, não ando com câmera atrás de mim. É o meu jeito, mas eu tenho serviço, Poli. A minha emenda de bancada, por exemplo, de custeio de saúde, eu dividi com 100 municípios, porque eu sou meio mãe, então eu peguei 10 milhões e dividi com 100 municípios, 100 mil para cada um. É pouquinho diante do que os outros dão aí para 2, 3 municípios, mas eu dei para 100 municípios e eu recebi muito telefonema de prefeito. Senadora, você salvou meu fechamento das minhas contas, porque era fim de ano, né? Esse 100 mil salvou, fechei minhas contas da saúde. Então é isso que me satisfaz, mas eu não preciso fazer propaganda, ficar alardeando, mas pesquise a minha vida antes de me achar que eu sou incompetente. Não sou, não. Disputo conteúdo com qualquer um que queira disputar comigo. Senadora Regina Souza, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí, pré-candidata a vice-governadora do estado. Muito obrigado pela participação. Obrigada a você.